como se proteger e nos ensinando a como nos proteger dos ataques do diabo. E aqui diz que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue. Por que aqui fala desse jeito? Porque muitas das vezes nós somos atacados moralmente, fisicamente, mas nós temos que lembrar que nós não temos que nos levantar contra aquela pessoa, mas contra o espírito maligno que usa aquela pessoa para tirar nossa bênção, para tirar nossa paz, para tirar o nosso sossego. Então, como o nosso tempo está corrido, vamos falar da armadura. Cingindo-vos com a couraça da justiça. Por que a couraça tem que ser da justiça? O servo de Deus, ele tem que ser justo. Quem estava aqui hoje de manhã sabe do tipo de justiça que eu estou falando. A couraça, queridos, para quem nunca tem noção, é igual um colete à prova de balas. Todos conhecem que é um colete à prova de balas. O colete serve para proteger os órgãos vitais do corpo humano. Coração, pulmão, baço e os rins. Não é isso? Nossos órgãos vitais são aqueles que a gente depende deles. Se não tiver, a gente até fica sem um. Mas, por exemplo, o coração não tem como. Então, a couraça, ela serve para isso. Só que a couraça, esta couraça a qual Paulo está citando, é a couraça dos soldados daquela época. Algumas eram de metal, outras eram de couro, mas elas eram bem revestidas para suportar a flechada e dardo inflamado. Dardo inflamado é uma seta, é uma lança, é uma flecha com a ponta envenenada, ponta com veneno. Isso é o dardo inflamado. E Satanás joga isso na gente 24 horas por dia ininterruptamente. Então, quando aqui fala para cingir da couraça da justiça, quer dizer que não devemos ter brecha, porque as couraças, elas eram feitas à mão. Então, tinha alguns pequenos espaços, né? Protegiam o peito e o tórax e a parte de trás dos pulmões e pega mais ou menos até a cintura. E nós temos que ter a nossa couraça bem ajustada, porque quando ela não está bem ajustada e a gente abre alguma brecha, o dardo inflamado, envenenado entra lá dentro. Assim como foi com o rei Acabe. Rei Acabe tinha um monte de bajulador. Todo mundo falava para ele: vai que você vai ganhar, vai que você é o tal, o poderoso. No dia que um profeta falou: se você for, você vai morrer. Primeira coisa que ele fez foi dar uma bufetada na cara do profeta e mandou prender. Foi ele que deu? Não. Foi o espírito maligno, foi Satanás que quis calar a boca do profeta. E ele foi para a guerra. E conversa fiada. Todo mundo aqui só me entrega a revelação boa, que eu vou ver se você vai dizer que eu vou perder, você está achando que você é quem? E Acabe foi, botou a sua couraça e foi para a guerra, achando que ia ganhar. Sabe o que aconteceu, queridos? Durante o descanso, o cidadão andando lá no meio do mato, achou no chão assim, um arco e uma flecha. Olha só que interessante, veja, um arco e uma flecha. Ele pegou, o que isso faz? Aí olhou, vou soltar para onde que vai. Não soltou. Sabe onde que a flecha foi, queridos? Na brecha da couraça de Acabe. Atravessou o coração de Acabe. Olha o que uma brecha faz com a gente. E aquela seta era um dardo inflamado. Então, por conta de uma brecha pequena, olha como Deus mostra para a gente, nos ensina a nos defender. Aquela pequena brechinha, o sujeito lançou lá de não sei da onde e foi para lá do outro lado, atravessando o coração, e Acabe foi morrendo aos pouquinhos. Aí já era tarde, que a profecia já tinha sido dada, ele tinha sido avisado, e ele morreu na desobediência. E muitas vezes nós não ficamos vigilantes, como aqui está dizendo, para nós permanecermos em vigilância. Porque se a nossa couraça tiver uma pequena, por menor que seja a brecha,
o dardo inflamado vai entrar no nosso coração e vai contaminar a nossa mente. E o nosso capacete tem que estar ajustado. Aqui fala capacete da salvação, acho que eu já disse aqui uma vez, mas no texto original em hebraico é o capacete do Salvador. Então eu quero dizer uma coisa para os irmãos: quando os irmãos ouvirem afrontas, entra no ouvido e sai no outro. Quando ouvir crítica, certas coisas, porque se os irmãos ouvirem aqui e guardar no coração, é sinal de que o dardo inflamado entrou na brecha que você deixou na sua coraça. Outro órgão, e outra coisa, o coração é um perigo, porque nele a gente, falando espiritualmente, são sentimentos, são as nossas emoções, e às vezes fica muito difícil de Deus trabalhar na vida da gente com o coração amargurado. É muito difícil você conseguir ofertar um louvor a Deus amargurado, com o coração irado, com o coração com raiva. Então a nossa coraça tem que estar ajustada sem nenhuma brecha, para Satanás não se aproveitar. Então quando alguém te acusar de alguma coisa, falar alguma coisa, queridos, entrega nas mãos do Senhor, por pior que seja. Você pode pensar, mas falar é fácil. Não é porque falar é fácil, não. Quando você aprende que só ouvir, largar para lá e entregar na mão de Deus, e você vê o que Deus faz, aí você começa a ver que é fácil. Você começa a aprender como que se fecha as brechas. Outro órgão, vou falar rapidinho, já estou quase encerrando, que pouca gente conhece, que a couraça também protege, além do coração, é o pulmão. Um dardo inflamado que perfura um pulmão, o pulmão serve para a gente fazer o quê? Respirar. E quando o seu pulmão ele é perfurado, você é cometido de uma situação chamada pneumotórax. O que é isso, Thaís? Pneumotórax é quando o seu pulmão começa a perder ar. Você não consegue mais respirar. Você começa a ficar cansado, fadigado, e vindo para o lado espiritual. Daqui a pouco você perde a vontade de vir para a igreja, perde a vontade de cantar louvor, começa a assistir coisas que não condiz com o que a palavra está falando, começa a frequentar determinados lugares porque você está cansado, está fadigado. Você não aguenta mais aquela situação. Mas por quê? Porque alguma brecha ali foi aberta e Satanás lançou o dardo inflamado e atravessou outro órgão vital do seu corpo e do seu espírito, e te cansou, e te fadigou, e você não vai para a igreja mais, que você não vai nem olhar na cara do irmão, e você não vai mais para a igreja porque o culto demora, e você não vai mais para a igreja porque é uns louvor enjoado. Isso é Satanás. Não é o irmão que está pregando ruim, não é a igreja que está fria, porque a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nós estamos, neste momento, passando por uma guerra espiritual ferrenha, travada. A igreja do Senhor, a partir do dia 1º de janeiro, estará entrando numa guerra ferrenha, onde nós seremos atacados de todos os lados, queridos. E a nossa armadura tem que estar bem ajustada. Mas outro órgão também muito importante no nosso corpo, também do lado espiritual, é o baço, que a couraça também protege. O baço serve para quê? Ele recolhe, ele é como se fosse uma filtragem de sangue. Ele recolhe as células sanguíneas velhas e elimina. É isso que o Espírito Santo faz com a gente. Limpa o nosso coração, limpa os nossos órgãos, limpa a nossa alma, limpa o nosso espírito. E quando a sua armadura não está ajustada e esse dardo inflamado atravessa o seu baço, você para de receber aquela filtragem do Espírito Santo, e tudo que os outros falam te ofende. Qualquer pregação que você escuta, você leva para o coração e fica magoado. Qualquer revelação que você ouve, você está recebendo, daqui a pouco está passando na prova e não sabe por quê. Por quê? Porque houve uma brecha naquele lugar ali. Então, esse órgão, ele renova toda a parte sanguínea do corpo humano, assim como o Espírito Santo faz. O sangue que tem que correr nas nossas veias é o sangue de Jesus Cristo, que foi vertido ali na cruz. Aleluia! Por isso que o nosso
a nossa couraça da justiça tem que estar bem ajustada. Por que da justiça? Porque o servo, quando ele é justo, quando ele é reto, ele não dá brechas. Quando ele conhece a palavra do Senhor, quando eu citei o rei Acabe, ele adorava, era só cercado de bajuladores, que davam só revelações para eles, boas, só revelação que ele ia ganhar. Meus queridos, a maior revelação está aqui, ó. A gente não precisa de ir atrás de profeta para ver Deus falar com a gente, não. E a maior revelação está aqui dentro. Então, já estou encerrando. Que nós possamos deixar, numa próxima oportunidade, eu falo de outro item da armadura. Aleluia. Que nós tenhamos a nossa armadura bem ajustada, sem brechas. E principalmente, para encerrar, o nosso escudo e a nossa espada, que são duas armas dificílimas de segurar, que você tem que usar ao mesmo tempo. Espada e escudo. A palavra de Deus. Não é porque ela é pesada, é porque você tem que saber dominar a sua espada e usar o seu escudo da fé. Agora você pega um item pesado no braço e outro item pesado no outro. Se a sua armadura não estiver ajustada, você não aguenta. Nem ler a palavra de Deus, não é ler, é meditar na palavra de Deus. E também não vai ter força para orar e para buscar o Senhor. Então, eu quero deixar essa mensagem. Todos os dias, quando nós vamos orar, a gente sempre pede ao Senhor: Senhor, ajusta a minha armadura. Se eu tiver alguma brecha, Senhor, tampa, me mostra onde está essa brecha. Aonde está essa brecha? É algum programa de televisão? É alguma companhia, talvez a gente tenha, a gente não saiba? É em algum costume? É em algum jeito, alguma coisa? Algum vício? Que vício não é só cigarro e bebida, não. Tem várias coisas que são vício. Então nós temos que pedir ao Espírito Santo para nos mostrar aonde está essa brecha. Que quando nós ajustamos a nossa armadura e fechamos a nossa brecha, Satanás não acha lugar para atacar a nossa família, a nossa mente, e nós passamos a ser abençoados todos os dias da nossa vida. E fica mais fácil do Espírito Santo agir, e os nossos ouvidos ficam mais sensíveis à palavra do Senhor. Amém?